O estudo da geografia bíblica é uma das maneiras mais emocionantes de se entender a história sagrada. Quando estudo estes mapas e examino cada detalhe do mundo bíblico, sinto-me como se estivesse andando por aquelas terras onde tudo começou. Aqui se iniciou a história da relação de Deus com o ser humano. É muito gratificante estudarmos geografia, pois ela nos dá uma visão situacional dos acontecimentos históricos. E a geografia bíblica mostra que os acontecimentos que desencadearam a nossa salvação não são uma lenda que não tem localização e nem evidências antropológicas de sua existência. Por isso acho esta matéria de vital importância para entendermos a história sagrada. Mas, professor, a Bíblia é um livro científico? Não, a Bíblia não é um livro científico, mas os seus objetivos ultrapassam a ciência, pois é a essência da própria ciência, uma vez que é a palavra de Deus. E Deus é o autor da ciência. Todavia, é interessante que tudo o que está aqui narrado não aconteceu numa terra do nunca, num lugar subjetivo e lendário. Os acontecimentos da Bíblia sucederam em locais que podem ser visitados e estudados ainda hoje, em pleno final do século XX. Por isso, é possível uma geografia bíblica. Historiadores, antropólogos, geógrafos, arqueólogos, todos esses estudantes têm encontrado ao longo do tempo material farto que demonstra que é possível localizar e situar os acontecimentos bíblicos. Mas nós temos um elemento maior que nos dá a certeza de que desde o Gênesis até os nossos tempos, Deus dirigiu a história, fez as coisas surgirem, estabeleceu leis naturais, criou povos, transformou lugares e reina soberano. É a fé. O autor da Epístola aos Hebreus define muito bem isso. Ele disse: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir pelas coisas que não aparecem. Este vídeo não pretende esgotar o assunto sobre a geografia do mundo bíblico. Contudo, por ser matéria muito importante e de alta relevância para o estudante da Bíblia, vamos palmilhar estas terras usando os recursos da imagem. Vamos passar por regiões onde existiram impérios que foram coadjuvantes da história sagrada. E então, entraremos em Israel. Você que nunca esteve na Terra Santa vai ter a oportunidade de conhecer suas planícies, seus vales, seus planaltos, seus montes, suas cidades e seus costumes. Ao longo desses 2000 anos que vamos concluindo, filósofos e pensadores de várias escolas, em diversas épocas da história, tentaram explicar a criação, postularam teorias que uma a uma foram sendo desacreditadas quando as mesmas divergiam da Bíblia. O apóstolo Paulo, em pleno Areópago, discutiu com os filósofos epicureus e estoicos sobre o assunto. Como tantos outros sábios daquela época e de hoje também, nenhum deles conseguiu apresentar teses plausíveis e convincentes a respeito da criação. E Paulo concluiu para aqueles homens helenos, tão rigorosos no conhecimento, que foi Deus e ninguém mais que deu início a tudo que existe. Deus é Senhor do universo, da história, da ciência e do conhecimento. Quando estudamos os acontecimentos bíblicos, estamos apenas confirmando dentro de nosso entendimento a autoria de Deus. O grande físico inglês Isaac Newton escreveu muito acertadamente: esse ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como o Senhor de tudo. E por causa de seu domínio,
costuma-se chamá-lo de Senhor, Pantocrator ou Soberano Universal. Mas para começarmos a entender a história sagrada, vamos conhecer um pouco do cenário que envolvia o mundo daquela época. Vamos conhecer um pouco do Império Egípcio. Quando fazemos alguma excursão para a Terra Santa, geralmente o primeiro país em que desembarcamos para uma turnê é o Egito. Essas ruas movimentadas e às vezes confusas abrigam milhares e milhares de turistas do mundo inteiro. Isto porque aqui começou uma fase muito importante da formação do Israel antigo. Seus monumentos lembram que o Egito representa uma das mais antigas civilizações humanas. Sua história é quase tão antiga quanto a história do próprio homem. Este é o rio Nilo. Aqui, nas suas margens, começou a civilização egípcia. Essa região primariamente foi habitada por povos nômades. Professor, o que são povos nômades? Nômades são povos que não têm uma residência fixa. Mudam-se constantemente de um lugar para outro. Isso era muito comum naquela região. Após uma vida de árdua peregrinação, alguns povos começaram a se organizar nesta região. Eles pararam por aqui por causa do rio Nilo. Às margens deste grande rio, eles encontraram água e subsistência. Um grupo fixou-se no sul desta região. Outro grupo fixou-se no norte. Então formaram-se dois grandes reinos. O Alto Egito, que era formado pelo povo que estava no sul, e o Baixo Egito, formado pelo povo que se fixou no norte. Mas todos se localizavam no vale e no delta do rio Nilo. Professor, como é que o Egito se tornou um império único que dominou boa parte do mundo daquela época? Bem, dois reinos num só lugar, é de se prever que haveria conflitos. Um iria tentar engolir o outro. Foi Menes, líder da região do Alto Egito, quem acabou vencendo as batalhas e dominando o Baixo Egito. Dessa forma, unificando a região. Isso aconteceu lá pelos idos do ano 3000 ao ano 2780 a.C. O Egito unificado transformou-se num poderoso império que todos nós, estudiosos da Bíblia ou não, conhecemos. Houve muitas invasões, muitas lutas ao longo de séculos, mas somente por volta do ano 1580 a.C. é que veio a consolidar-se o Império Egípcio com a expulsão dos Ixos. Surgiu então a dinastia dos faraós com Amés I. O rio Nilo é o mais extenso do mundo. Ele desliza por 6.400 quilômetros. Ao longo de todo esse tempo, irrigou a terra, trouxe abastança aos faraós, permitindo que vivessem em grande fausto e glória. Até hoje, quando visitamos o Egito, olhamos as pirâmides, estes gigantescos monumentos, podemos imaginar o quanto foi poderoso este império através da história do mundo. E qual é a importância do Império Egípcio para Israel? O Egito está ligado à história do povo hebreu desde Abraão. Mas o ponto central desta história se deu quando José, filho de Jacó, foi vendido como escravo para o Egito. Um dos episódios mais lindos do Velho Testamento. Uma verdadeira prova de que Deus não abandona seu povo, mesmo em situações de grande tensão. José, um hebreu, tornou-se
governante, homem de confiança de Faraó. E muito tempo depois, quando a situação política do Egito mudara e o Faraó no poder já não era um amigo, outra vez Deus coloca um homem no palácio, Moisés, e o levanta como líder de uma grande operação, a retirada do povo das terras do Egito depois de um longo cativeiro. Quando hoje eu ando pelo deserto do Sinai, quando vejo a imensidão deste lugar, não posso controlar minhas emoções. Aqui Deus conduziu seu povo depois de uma grande libertação. Quando subo o Monte Sinai e vejo lá de cima as evidências geográficas de tantos milagres, fico a pensar como alguém ainda pode duvidar da Bíblia. Este local foi um dos teatros de operação do poder de Deus. Aqui, há muitos anos, mais precisamente no século XV a.C., Deus conduziu a história de modo que pudéssemos usufruir do grande plano de salvação no século XX. Bem, neste segmento nós vimos que Deus é o Senhor da história. Pela fé nós aceitamos que Deus criou o céu e a terra. Mas a história e a geografia nos dão evidências físicas de tudo quanto lemos na Bíblia. Salvo alguma divergência de localização, ao visitarmos a Terra Santa e seus arredores, nós podemos ver que tudo realmente aconteceu. Os cientistas há anos fazem pesquisas e escavações e cada vez mais concluem que a Bíblia sempre teve razão. Neste bloco, vamos ver alguns impérios do mundo antigo que têm muito a ver com a nossa história. Vejamos primeiro os assírios. Os assírios jactavam-se de descenderem de Assur, neto do patriarca Noé, filho de Sem. O território assírio, no princípio, era inexpressivo. Perdia-se entre as grandes possessões dos países que viviam à sua volta. Com o passar dos séculos, os assírios foram conquistando nações vizinhas e se estabelecendo na região até se formar um grande império. A nossa conhecida Nínive foi uma das cidades mais importantes do Império Assírio. Foi para Nínive que Deus mandou o profeta Jonas advertir aquele povo dos seus pecados. Já no Antigo Testamento, Deus se preocupava com o mundo e não apenas com os hebreus. Naum também esteve em Nínive, mais ou menos 150 anos depois de Jonas. Enquanto aquele povo teve consciência de seus pecados e se arrependeu, Deus foi pródigo em misericórdia, mesmo sob protesto de Jonas. Mas quando este povo se esqueceu de Deus, a sua mão pesou contra eles. A Assíria teve seu apogeu entre o ano 705 ao ano 626 a.C., período que abrange o reinado de Senaqueribe, Esarhadon e Assurbanipal. A relação de Israel com a Assíria foi de muita luta e perseguição. Em 859 a 824 a.C., Salmaneser III começou a atacar Israel. Em 808 a 783 a.C., Hadad-Nirari cobrou tributo de Israel. Neste período foi que Jonas esteve em Nínive. Entre 745 a 727 a.C., Tiglat-Pileser deportou a maior parte de Israel. Entre 727 a 722 a.C., Salmaneser V sitiou Samaria.
Entre 722 a 705 a.C., Sargão II levou cativo o resto do povo de Israel. Foi no tempo de Isaías. Entre o ano 705 ao ano 681 a.C., Senaqueribe invadiu Judá. Entre 680 e 669 a.C., Esarhadon reinou forte sobre o povo de Israel. E entre os anos 669 ao ano 627 a.C., Assurbanipal espalhou o terror sobre a Assíria e seus cativos. Alguns estudiosos acham que foi nesse período que o profeta Naum esteve em Nínive. Contudo, por mais que os homens pensem que são invencíveis e eternos quando estão no auge do seu poder, a história mostra exatamente o contrário. E foi assim com a Assíria. Por volta do ano 600 a.C., a Assíria teve o seu declínio. Nabopolassar, governador da Babilônia, aliou-se ao rei da Média, Ciáxares, e invadiu Nínive e a destruiu completamente. Por mais que Deus quisesse ter piedade dos assírios, a ponto de mandar seus profetas pregar àquele povo, não teve jeito. O pecado dos assírios, a crueldade daqueles reis, fizeram com que a mão de Deus os humilhasse. Mas vejamos agora um outro império que também teve muita relação com a história dos hebreus, a famosa Babilônia. Quando atravessamos o território onde existiu este grande império, que abrange o norte da Arábia até o sul da Turquia, não podemos deixar de lembrar do jovem Daniel. Outro hebreu que Deus colocou numa terra estranha e o destacou como um grande líder. A Babilônia foi uma das mais antigas civilizações da terra. E a história do povo babilônico, neste primórdio, se entrelaça com a dos hebreus. Não dá para saber exatamente a data da fundação de Babilônia, mas supõe-se que foi estabelecida por volta do ano 3000 a.C., situada no berço da raça humana, próxima à região do Jardim do Éden, construída à volta da Torre de Babel. Sua história está ligada a lutas sangrentas, guerras e conquistas. Também esteve durante séculos sob o jugo do Império Assírio, mas acabou por dominar os seus dominadores, acabando com sua hegemonia. Nabopolassar, um dos reis famosos da Babilônia, aliou-se a outros povos e destruiu Nínive, a cidade mais importante daquele tempo, transferindo para a Babilônia o centro nervoso da época. Seu filho e sucessor, o famoso Nabucodonosor, enfrentou outro império poderoso, o Egito, vencendo-o. Época em que provavelmente a Babilônia teve o seu maior apogeu, transformando-se em uma das maravilhas do mundo. Poucas cidades do mundo antigo foram tão privilegiadas pela natureza como a Babilônia. Além do centro nervoso do império, a cidade era cercada por uma região maior, chamada de Grande Babilônia, pelas seguintes cidades satélites: Sipar, Cuta, Borsippa, Nippur, Uruk, e Eridu. Foi aqui que Daniel realizou seu grande ministério. Vindo cativo de Jerusalém, com seus 3 amigos, tornou-se conselheiro do famoso rei Nabucodonosor.
viveu no centro do poder que dominava o mundo naquela época, mas nem por isso se contaminou com este mesmo poder, tendo que optar pela alta sociedade da época ou por Deus, não titubeou. Por isso, Deus lhe foi fiel e o libertou da morte, fazendo com que os nobres de seu mundo o respeitassem mais ainda. Mas como sempre acontece na história dos grandes impérios, os homens se acham tão poderosos que se classificam como semideuses e não conseguem ver a aproximação do fim. Babilônia, mergulhada na prostituição, na ganância, na orgia, não conseguiu perceber o cumprimento das profecias de Daniel. Belsazar, seu último monarca, caiu diante de Dário, general de Ciro II, rei da Média e da Pérsia. Nascia um novo império no mundo, fortalecido pela intrepidez de seus oficiais, o Império Persa. A Pérsia torna-se rapidamente mais uma superpotência no Oriente Médio. Aliada aos medos, vai estendendo seus domínios sobre 127 províncias que abrange da Índia à Etiópia. Se a Babilônia ficou conhecida na história pela sua opulência, a Pérsia foi famosa pela sua extensão. Embora fosse um povo alheio ao Deus vivo, o Império Persa não trouxe grandes dissabores ao povo hebreu. Ciro, rei da Pérsia, foi um monarca benevolente com os judeus, dando-lhes liberdade para retornar à terra dos seus antepassados. Homens como Zorobabel, Neemias, Esdras foram reconstruindo os muros e o templo de Jerusalém sob os olhares de Ciro e seus sucessores. Inclusive, o rei Ciro foi chamado por Deus de meu servo, e este fez ainda mais. Devolveu os tesouros roubados de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em sua última pilhagem em Jerusalém. Estudando esses impérios, que à primeira vista nos parece que Deus esqueceu-se de seu povo, vamos ver que sua mão nunca deixou de guiá-los, mesmo quando este povo pecava. Sempre havia um escolhido de Deus no centro do poder. Foi assim no Egito, com José, na Assíria, com Jonas, o profeta enviado por Deus, e na Babilônia, com Daniel. Agora, no Império Persa, além de Deus colocar reis simpáticos à causa do povo de Deus, também levantou uma mulher para viver no centro do poder, Ester, a rainha, esposa do rei persa Assuero. Homens e mulheres fiéis a Deus não tiveram medo de exercer seu ministério num lugar adverso. E quando foram desafiados, não pestanejaram. Preferiram a ameaça da morte a negar sua fé. Mas vemos através da história que Deus sempre esteve presente. Mas os reinos, por mais poderosos que fossem, não subsistiram ao tempo, à corrupção e ao pecado. Surgia então o Império Grego. Agora os impérios deixavam de circundar apenas a região do Oriente. Estabelecia-se no Ocidente. Quando navegamos pelo mar Egeu, quando visitamos a velha Grécia tão romântica, quando olhamos seus monumentos que ainda se sustentam como símbolo de uma civilização que durante muito tempo foi o berço do conhecimento, não podemos deixar de nos reportarmos a este povo como fundadores de dogmas e conceitos que até hoje são importantes no mundo moderno.
Os gregos nos deram a democracia, a valorização da arte e a concepção da filosofia. Além desse interesse pela mente, não abandonaram o físico, perseguiram o desenvolvimento integral do ser humano. A Grécia constitui-se praticamente de uma península, localizada no sudeste da Europa. Esse maravilhoso país é banhado por 3 mares. A leste vemos o mar Egeu, ao sul vemos o Mediterrâneo, a oeste temos o mar Jônico. Nos primórdios de sua história, o território grego era conhecido como Acaia, limitando-se ao sul da península. A região ocupada por Atenas era denominada de Ática. Toda recortada pelo mar, a Grécia é cercada por muitas ilhas e ilhotas. No entanto, esta região é pobre de rios e de extensas planícies. Com uma hidrografia paupérrima, os gregos do passado começaram a vislumbrar outros lugares onde pudessem desenvolver-se. Foi assim que eles se espalharam, fundando colônias nas ilhas do Mar Egeu, do Mediterrâneo e do Mar Negro. Mas falar da Grécia é também falar da Macedônia. A Macedônia nos faz lembrar da figura lendária de um grande conquistador, Alexandre Magno. Desta região do mundo, ele iniciou a sua conquista para outros mundos. É interessante frisar que aqui também outro grande conquistador iniciou seu trabalho missionário fora do mundo judaico. O apóstolo Paulo. Uma das cidades da Macedônia serviu de cenário para o início da obra de missões